O governador Wanderley Barbosa comentou sobre essa decisão dele, antecipada, como nós temos falado para vocês, de anunciar seu apoio à pré-candidatura da senadora Dorinha Seabra Rezende à governadora. Foi o meu amigo jornalista Wesley Silas, que é o proprietário do site Atitude, lá de Gurupi, e foi um furaço bom dele, ele trouxe com exclusividade. Vamos falar aqui rapidamente, depois eu vou mostrar o vídeo que o Silas fez com o governador, tá lá. O governador Wanderley revela aval de Amélio Caires para firmar compromisso com a senadora Dorinha. Ele sabe disso e não nega. Ele está dizendo que foi por iniciativa do Amélio, que o Amélio ligou para ele, Wanderley, durante o período de afastamento e falou: olha, você pode fazer o acordo que você precisar para voltar para o comando do Estado. Então ele diz que foi de iniciativa do Amélio. Vamos ver o que disse o governador, meu amigo jornalista, grande jornalista, querido amigo Wesley Silas, lá do Atitude. Esse grupo é o grupo que esteve comigo na minha eleição, junto com o presidente Amélio, que eu não quero ir para um movimento político com um grupo, com setores dele insatisfeitos. Mas claro que eu vou trabalhar o ajustamento, porque a gente tem esse compromisso. Eu tenho um compromisso feito com a senadora professora Dorinha. Esse compromisso foi feito com aquiescência, ou aliás, com a provocação feita a mim pelo presidente Amélio Caires. Ele me ligou hoje com o deputado Vilmar de Oliveira e falou: governador, faça o compromisso que você precisar fazer para você retornar ao governo aí em Brasília. E nós fizemos esse compromisso. E ele sabe disso e não nega. Mas o presidente Amélio, nós temos um cuidado com ele, porque é um companheiro nosso, um amigo de primeira hora. Ele esteve no grupo aqui falando, confirmou, você falou bem. Pois é. Sobre essa conversa que tivemos. Sim. Aí vocês viram aí, então, o governador disse que foi com a provocação do Amélio, acompanhado do Vilmar, ligou para o governador e falou: governador, faça o compromisso que você quiser que para voltar para o governo. Inclusive, essa declaração está dando muita polêmica, vai ter um outro vídeo, tem matéria do IOF que eu vou estar soltando hoje. O vice-governador Laurez Moreira reagiu a essa declaração e o pré-candidato a governador do PSDB, o deputado federal Vicentino Júnior, também reagiu a essa declaração e apontando: olha, então houve um movimento, um acordão lá para o Wanderley voltar ao governo. Nós vamos falar sobre isso no outro vídeo, também no IOF de hoje. Mas o fato é, neste momento, que eu quero ilustrar isso, que o governador está colocando que o próprio Amélio deu aval para ele fazer o que fosse necessário para voltar ao governo do Estado. E ele falou que fez isso. E o que é isso? O acordo para Dorinha ser a candidata à governadora dele. E é o que eu sempre disse, pessoal. Vocês têm me acompanhado aí há semanas e semanas, eu estou falando isso. Que essa volta do Wanderley, ela tem um aspecto jurídico, um aspecto político, e no aspecto político, os senadores Eduardo Gomes e Dorinha foram fundamentais na movimentação em Brasília, e que com esse retorno do governador, mudou tudo de figura, né? O que ele tinha um acordo mesmo para o Amélio ser o candidato a governador. Eu até acho que se não houvesse o afastamento, é bem possível, bem provável, que o Amélio seria o candidato a governador do Wanderley, o candidato a governador do Palácio. Mas com a necessidade desse acordo que o governador está dizendo que foi feito, admitindo aquilo que eu já vinha falando, que eu já vinha escutando isso nos bastidores de gente muito importante, então se confirma, ou seja, não havia a menor condição do Wanderley apoiar nesse momento uma candidatura a governador do Amélio, que a candidata tinha que ser a Dorinha. Mas vamos continuar aqui, vamos ver o que o governador vai falar ainda da participação dos republicanos nessa majoritária. E aí, então, eu não vou fazer um compromisso em fazer de conta que não fiz. Além disso, a professora Dorinha também faz parte do nosso grupo, a senadora que se elegeu na minha base, junto comigo, a companheira que eu votei para ser senadora, como ela também votou para que eu fosse governador. Da mesma forma, o presidente Amélio, que além de eu ter ajudado ele ser base da minha... Não votei nele porque meu filho era candidato, mas ele, para ele ser presidente da Assembleia, teve também a nossa participação nas duas gestões dele como presidente. E ele reconhece isso. O importante do nosso grupo é que é composto de pessoas que entendem e compreendem a importância uns dos outros. Então o nosso grupo é importante, o nosso grupo é forte, o nosso grupo vai finalizar essa união para que todos nós estejamos juntos no mesmo palanque, fazendo um governo de
compromisso com o Estado. Então aí vocês veem outra coisa importante, é o governador o tempo todo tentando contemporizar a insatisfação do Amélio, né? E ele tá certo, quer dizer, ele quer segurar o Amélio no grupo, porque eu já disse para vocês, qual que é a situação nesse momento? Bom, ou o Amélio de alguma forma vai se acomodar agora na chapa, sabendo também, que para mim é muito evidente, que não vai haver espaço para ele ser candidato a senador da majoritária, eu já disse para vocês, o Gomes é o candidato natural à reeleição, não tem como tirar, ele é senador, como você vai tirar uma vaga dele? E o Gaguin tem um aval total da Executiva Nacional, do Antônio Rueda, cuja irmã, como eu já disse, o Antônio Rueda é o presidente nacional do União Brasil, cuja irmã, a advogada Mila Rueda, que é a tesoureira-geral do União Brasil Nacional, é a primeira suplente do Gaguin. Então, eu acho praticamente impossível tirar o Gaguin ou o Gomes dessa chapa. Então, assim, o Amélio, para ele ser candidato a senador, tem que ser como avulso, que é o que ele não quer, ou vice-governador, o que ele não quer, que parece também que a Dorinha não quer. E eu já tenho escutado muito isso. Então, como vai acomodar o Amélio nessa majoritária? O fato é que vocês veem a todo momento que o governador Vanderlei Barbosa tenta contemporizar essa insatisfação do Amélio para que ele fique no grupo, né? Lembrando que dos dois lados, da importância do Amélio, ele lembra, e do trabalho que ele fez em favor do Amélio, como por exemplo, e é verdade, o governador tem razão nisso, nas duas vezes que o Amélio foi presidente da Assembleia, né, que ele foi reeleito presidente da Assembleia, foi com apoio forte do governador Vanderlei. Vamos ver agora como ele fala da participação dos republicanos na majoritária. E aí é outra questão, que eu não sei como que ele vai fechar essa conta aí. Vamos ver. Republicano vai participar da majoritária, comunicando disso? Sem nenhuma dúvida. Esse ano o republicano não tem candidato ao governo. Nós queremos ter um candidato ao Senado e, claro, pelo tamanho do partido, claro que nós vamos lutar para ter um candidato a vice-governador. Teremos uma chapa para deputado federal completa, com fé em Deus, e teremos uma boa chapa de deputado estadual. Meta para estadual. O Eduardo Gomes falou que o PL elege 6 deputados estaduais e 2 federais, 3 federais. E o republicano, como é que está a situação? Não, nós vamos empatar, porque eu quero eleger 7 deputados estaduais e quero eleger 3 deputados federais, se Deus quiser. O senador, então, o Amélio, ele pode ser um candidato ao Senado, né, nessa situação aí. Olha, isso depende muito do projeto que ele tem. Se sempre tiver um projeto no Senado, claro, o republicano vai abraçar o projeto dele. Tem condição de sair 3 candidatos, acho que está aí? Essa é uma discussão a ser feita daqui até aproximadamente as convenções. Eu posso falar sobre ela agora. Mas ela é claro que o que eu quero é que os republicanos tenham um candidato também para fazer como parte da eleição majoritária. Porque nós temos o maior número de vereadores, nós temos o maior número de prefeitos, nós temos o maior número de deputados estadual, nós elegemos o maior número de deputados federal e elegemos o governo. Então, um partido tão representativo quanto o nosso nós não podemos deixar de mostrar a sua força. E a sua força é sendo participando de uma chapa majoritária que nós iremos apoiar. Então aí vocês viram, olha, o governador falando sobre essa participação dos republicanos, eu vou ser muito sincero com vocês, a minha leitura. A minha leitura tem uma vaga para os republicanos na majoritária. Qual que é? De vice-governador. É a única possível na majoritária. Bom, a Dorinha não vai tirar, já está certo, o governador já afirmou, Dorinha é a candidata a governadora, será a candidata a governadora do grupo palaciano. Como eu disse para vocês, eu acho praticamente impossível tirar o Gaguin ou o Gomes do Senado. E a alternativa outra que teria, além da vice-governadoria, seria, como o governador admite aí na entrevista a possibilidade, seria um terceiro candidato a senador, ou seja, um candidato a senador avulso. Se isso, me parece que essa é a perspectiva com que ele trabalha, apesar que ele não crava, mas nas entrelinhas você percebe que essa é a perspectiva que o governador está trabalhando, o primeiro desafio dele é tentar segurar o Amélio na base. Se conseguir segurar o Amélio na base, o outro passo é convencer o Amélio a ser candidato a senador avulso, que é o que ele não quer. Não quer, já disse as assessorias dele. Ele também disse, né, em entrevista, que ele não quer ser candidato, o projeto dele é ser candidato a governador, mas já admitiram para mim, por exemplo, que ele aceita ser senador desde que
na majoritária. E eu tenho dito, na majoritária vai ser impossível praticamente. Aí, então, sobram essas duas possibilidades. Ou, que eu acho mais provável, ainda que não seja o Amélio, que o Republicanos fique com a vaga de governador. Aí falam de vários nomes, por exemplo, já falei para vocês do Eduardo Fortes, que é um nome bem cogitado, mas Eduardo Fortes está trabalhando para deputado estadual, para reeleição, saiu pesquisa aí, liderando inclusive a intenção de voto para deputado estadual, mas claro que nada impede, é praticamente uma candidatura forte como é da Dorinha, ele aceitar ser o vice, é uma possibilidade. E ele não vai falar isso, óbvio, senão vai acabar com a campanha dele para estadual, né? Ele vai lá na frente, não dá para ele ser vice, e aí ele tá com a campanha estadual destruída. Então ele tá certinho, vai trabalhar para estadual, etc e tal. A outra possibilidade, e agora sim, e logicamente tem aquela questão que algumas pessoas do entorno do Amélio falaram para mim, eu já disse para você, que a vaga de vice foi esvaziada e desprestigiada pelo próprio Vanderlei com as medidas contra o Laurez, como a PEC do Laurez, o despejo do vice do Palácio Araguaia e tal. Mas, de toda forma, é uma vaga importante, não é um problema de relacionamento atual, mas nada impeça que a Dorinha tenha um bom relacionamento com o seu vice, receba o vice de volta ao berço do Palácio Araguaia e tenha uma boa relação com ele. Esse, para mim, é mais factível. Do Republicanos ter a vaga de vice. E a outra possibilidade é essa, de que o governador admite aí ter o terceiro senador avulso e convencer o Amélio, primeiro, a ficar no grupo, não deixar o grupo, que é uma possibilidade. O Amélio diz que vai até esta quarta-feira anunciar se ele fica no grupo, ou se ele sai do grupo, ou se aí ele vai para a oposição. Se for para a oposição lá, ele poderia ser o candidato a governador, ou poderia compor, por exemplo, com o Vicentinho Júnior, que eu acho que é a maior probabilidade. Se fica na base, aí teria duas opções. O filho dele já é pré-candidato a estadual, então eu acredito que não vai retirar o projeto do filho. Então ele poderia ser o senador avulso. Essa é a tentativa. As entrelinhas da conversa do governador mostram que é essa a tentativa que vão fazer, convencer o Amélio a aceitar ser candidato a senador avulso. Já me disseram o seguinte, olha, que nada vai impedir do Amélio ter um apoio, como candidato a senador avulso, um apoio total, talvez até maior do que o Gomes e o Gaguinho, o Amélio ter do governador Vanderlei Barbosa para senador. Já me disseram isso, né? Então, agora esse é o trabalho que vai ter que ser feito aí, ok? Então, essa foi a fala do governador, muito importante, parabéns ao meu amigo, querido amigo Wesley Silas, um excelente furo que ele deu, boas perguntas, pontuais, né? Assim, foi aquele ponto sensível, ele tocou realmente naquilo que era importante. Parabéns, grande jornalista, o Silas, né, que a gente tem o maior carinho aí, o grande site de referência para nós, o Atitude lá na região sul do estado. E é isso, pessoal. Eu convido você a curtir nosso vídeo, compartilhar para ele longe, para a gente trazer muita gente para falar da política do Tocantins e seja nosso parceiro no CCT mais independente, beleza? Pra gente ser cada vez mais independente, mais forte, estar mais a serviço do Tocantins, da democracia, pessoal. Essa é a tendência mundial dos veículos terem seu público como seu principal patrocinador. E é isso que nós queremos, é mínimo, R$15 somente, não vai pesar nada para você, quase uma coquinha praticamente. As informações estão aqui na descrição desse vídeo, beleza?